Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iniciamos a quinta semana do tempo comum e o Evangelho de hoje nos narra a sequência aonde Jesus ele anda sobre as águas, ele despede os discípulos à noite, os discípulos estão remando em direção a Genezaré. O evangelista vai dizer que Jesus retira para rezar num lugar só e vem à noite, nas últimas horas da noite, ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E aí a sequência é justamente aonde nós estamos no Evangelho de hoje. Então, eles acabam de atravessar o mar, Jesus que acalmou o mar, e ali eles descem da barca. E nós podemos então contextualizar que ainda era muito cedo, que aquele momento onde Jesus está ali com seus discípulos, era ali as primeiras horas da manhã, nós nem sabemos, mas talvez não existia ainda nem a luz do dia. Talvez o contexto ali era um contexto aonde estava, no comecinho da aurora, mas ainda não tinha capacidade de nitidez. Eles não tinham ainda a capacidade de conseguir, como nós estamos aqui já, mesmo 7 horas da manhã, essa luz que permite, e ajudado pela luz do santuário, que permite a gente diferenciar as coisas. E vai dizer no Evangelho que quando Jesus com seus discípulos Jesus desce da barca, e imediatamente eles reconheceram Jesus. E é justamente sobre este reconhecer que eu quero falar com vocês neste primeiro momento da homilia. Como nós ouvimos, eles reconheceram Jesus. E nós podemos pensar justamente que fazia noite, que eles estavam afastados, ou então que estava ainda aquela penumbra, aquele começo de dia. E isso não impediu as pessoas que estavam ali de reconhecerem a Jesus. E a pergunta que eu lhe faço é: você reconhece Jesus? E aí você pode responder: sim, eu reconheço, Ele está presente na Eucaristia, eu reconheço porque Ele é o Filho de Deus, eu reconheço, ok. Mas, repito a pergunta, não é esse tipo de conhecimento que eu estou falando. Você consegue reconhecer Jesus? Ah, padre, conheço. Se ele viesse aqui, não com aquele formato bonitinho que nós estamos acostumados nas imagens, muito europeizado, um pouco europeu, aonde ele tem olhos azuis, ou então, como nós vemos no quadro de Santa Faustina, que Santa Faustina pediu para desenhá-lo. Mas se Jesus passasse aqui, você o reconheceria? Nós podemos associar as situações conforme a nossa vida. Quanto mais nós nos aproximamos de alguém, quanto mais nós amamos alguém, quanto mais nós somos íntimos de alguém, mais capacidade temos de reconhecer aquela pessoa. E às vezes nem precisamos estar enxergando ela.
É ou não é, mãe, que quando o seu filho chega à noite, o gesto de abrir a porta, você sabe que é ele que está chegando? Não é verdade? Você não precisa escutá-lo, no sentido assim, a voz dele. Você não precisa vê-lo, mas a maneira como ele abre a porta, você sabe que é ele que está chegando. E vou além, dependendo de como ele abre a porta, você sabe se ele está bem ou não. Porque você é íntima, porque você é próxima. E assim também é necessário a gente ter a capacidade de reconhecer Jesus na nossa vida. Você consegue reconhecer Jesus na sua vida quando as coisas não estão claras, maravilhosas, à luz do dia? Você consegue reconhecer Jesus no momento da dor, da dificuldade, do sofrimento? Se você é íntimo a Ele, você é capaz de reconhecê-lo. Se você tem esta comunhão com o nosso Senhor, você é capaz de identificar Ele na sua vida nestas situações. Não que Ele queira, não que é consequência dele, mas ao contrário. Ele está ali porque Ele te ama e quer o melhor para você. Então nós somos chamados a reconhecer Jesus na nossa vida, mas isso só é possível a partir do momento que nós temos intimidade com Ele. Porque senão no momento da dor, da desilusão, da traição e de tantas outras coisas que podem acontecer na nossa vida, nós vamos duvidar da presença dEle. Aqueles que estavam ali no barco conseguiram reconhecer imediatamente Jesus. Sim, estou sofrendo, mas Jesus está comigo. Sim, estou passando por dificuldade, mas Jesus está comigo porque eu consigo reconhecê-lo, presença real, concreta na minha vida, nesta situação. E assim então, nós vamos caminhando naquilo que é a vontade de nosso Senhor. E aí quando nós reconhecemos Jesus, quando nós percebemos que Jesus está conosco, nós vivemos então o segundo verbo, que é justamente aquilo que está no final do Evangelho de hoje. E as pessoas pediam a Jesus para tocar nele. E aí então nós vamos querer não somente tocar em Jesus, mas nós vamos querer realmente permanecer com Ele. E aqueles que vão ao encontro de Jesus, aqueles que tocam Jesus, jamais serão os mesmos. Aquele que realiza esta graça de ir ao encontro, de se encontrar com Ele, volta para casa curado, volta para casa melhor. Talvez curado de uma dor física, uma doença, uma enfermidade, talvez de uma cura interior, mas acima de tudo, curado na alma, porque tocou Jesus. Que nós possamos pedir esta graça a Deus. Convido você a fechar os seus olhos para rezarmos um pouco e pedir esta graça a Jesus. Mais do que reconhecê-lo, eu sinto que nosso Senhor deseja te tocar nesta manhã. Pela graça do Espírito Santo, pelo amor dEle. Então deixa ser tocado por Jesus. Porque Jesus também é presença na sua vida. Lembra quantas vezes você o experimentou, você foi ao encontro dEle e de alguma forma o tocou. Nesta manhã Jesus mais uma vez se deixa se tocar por você. É você que hoje toca Jesus, que vai ao encontro dele, que faz esse gesto, que avança em meio à multidão, em meio às dificuldades, e toca o coração, e toca, mesmo que a veste, mas sai curado. Por isso, Senhor, eu te peço, toca, Senhor. Toca, Senhor, com teu amor, com tua graça. Toca, Senhor, com teu Espírito Santo, cada um destes teus filhos e filhas que estão vivendo este momento de oração. Sim, Senhor, vem curando, Senhor, os traumas. Vem curando, Senhor, até mesmo aquilo que foi gerando afastamento. E por isso, Senhor, eles deixaram, Senhor, de te encontrar em todos os momentos.
E talvez até mesmo hoje o Senhor permite que eles te reconheçam imediatamente, agora, a sua presença na vida deles, Senhor. Por isso, Senhor, toca, Senhor, também, Senhor, trazendo a cura, como curou aqueles que estavam contigo nas praças, que estavam, Senhor, nas ruas, porque nós acreditamos que a Tua presença é real em nosso meio, Senhor, porque nós esperamos de Ti. Toca, Senhor, curando, Senhor, as feridas que foram geradas pela dor, as feridas que foram geradas pelo ódio. Toca, Senhor, trazendo o perdão, para que assim também estes o reconheçam imediatamente. Toca, Senhor, cada um, Senhor, com Teu Santo Espírito, para que desta forma todos possam experimentar o Teu amor e novamente ser íntimo a Ti. Amém.